Então, pessoal, eu queria mostrar um macete aqui para vocês, que é o seguinte, ó. O que acontece? Ó, eu tenho esse pedaço aqui de madeira que ela deve ter mais ou menos uns 11 ou 12 centímetros daqui até aqui, ó. Então é uma extensão grande demais para minha serra, porque o que eu queria fazer aqui? Eu queria ficar só com esse L daqui, ó. Tá? Eu queria fazer um corte aqui com a serra até essa altura, né? Imagina a madeira de cabeça para baixo. Então, queria passar uma vez e aí eu queria passar a serra outra vez aqui, ó. Então são dois cortes, um corte aqui e um corte aqui. Só que esse corte aqui, ele teria... Aliás, essa madeira está com 15 centímetros. Então, esse corte aqui, a minha serra, ela teria que ir para uma altura, porque a gente estaria fazendo esse corte assim, ó, tá? Com a guia paralela aqui e com a serra circular aqui, o disco de serra. Só que esse disco, ele teria que ter uma altura sei lá, 11 ou 12 centímetros, que é essa extensão toda aqui, ó. E, cara, é muito difícil, né? Eu, sinceramente, não lembro de uma serra circular que tenha essa extensão toda. Então, eu não ia conseguir chegar até esse ponto aqui. O máximo que eu consigo chegar é até esse ponto aqui, ó. Um desses pontos aqui, ó. Que é 7 centímetros, 7 centímetros e meio. É a altura máxima que a minha serra circular dá. E aí, o que eu fiz para contornar isso? E a gente vai até terminar essa peça para você ver. Então, o que eu conseguiria fazer aqui? Eu conseguiria fazer um corte de 7 centímetros até aqui, né? E eu conseguiria fazer esse corte aqui, que já está feito aqui, tirando esse miolo daqui, ó. Só que ia me sobrar isso tudo. E aí, com muita paciência, porque essa madeira é uma madeira muito dura, e essa altura aqui de corte deve estar com uns, sei lá, 4,5 centímetros, é uma boa altura e demora bastante para fazer. Então eu fui fazendo um por um desses cortes para tirar esse miolo daqui, né? Esse miolo que eu não conseguia acessar com a altura da minha serra. Eu fiz todos esses cortes para ir eliminando esse miolo. É claro que eu ainda não eliminei, eu vou terminar de fazer isso aqui junto com vocês para vocês verem. Só que o que falta fazer aqui? Falta fazer esse corte aqui, que é o de 7, então eu já regulei a minha serra com essa distância daqui, ó, daqui para cá, que tá, sei lá, 24 milímetros, porque a minha serra tem que pegar certinho aqui, ó, daqui para cá, ó, tá? Então a serra tem que pegar aqui. Se pegar mais para cá ou mais para cá, vai cagar tudo aqui. Então, esse jogo de medidas é bem importante, ó. Já botei 2 e 4, né, 24 milímetros aqui, e já botei metade dessa altura, que tá com 7, eu botei 3,5 para fazer esse corte em 2 vezes. Porque senão acaba ficando muito pesado para a máquina, tá? Então eu vou fazer vou dar mais 2 passadas aqui na serra circular e depois eu vou tirar esse miolo aqui para vocês verem como é que vai ficar, tá? Então vamos terminar isso daqui. Bom, vocês podem ver que eu já tenho meio corte aqui. Agora eu vou botar minha serra com 7 centímetros de altura, que aí ela vai ter menos material para retirar, então vai ser mais fácil o corte. Então, ó, a altura máxima da serra, ela chegou com essa distância daqui, ó, e eu consegui tirar esse miolo aqui inteiro, tá? Mas esse resto aqui não teve jeito. Eu vou ter que fazer por parte e tirar um pouco de cada vez. Agora é o seguinte, por que eu faço isso daqui, né? Eu tenho minha peça inteira, na verdade isso daqui vai ser uma prateleira, então a frente dela é essa, e a parte de cima é essa, ou seja, visualmente eu tenho uma madeira igual, tá? Visualmente eu tenho ela do mesmo jeito. Então ela fica mais leve, né? Uma prateleira mais leve para eu instalar. Ela fica com a mesma aparência de robusta e eu ainda ganho um pedaço de madeira aqui bem grande para poder fazer outras coisas, tá bom? Então esses são 2 dos motivos pelos quais eu tô fazendo essa manobra toda. Na verdade tem um terceiro também. Essa prateleira vai ser instalada com umas mãos francesas que já estão lá no lugar.
tá? Então elas vêm mais ou menos até aqui. E eu precisava desse rebaixo, tá? Ela poderia ser bem... imagina duas mãos francesas, uma aqui e outra ali. Ela poderia ser exatamente na altura da mão francesa, só o rebaixo. Só que é uma coisa muito limitante, sabe? Eu não sabia se ia conseguir fazer o rebaixo certinho. Fora que essa superfície aqui, ó, toda essa superfície ela tem que estar lisa. Senão, essa mão francesa não ia apoiar bem, ia ficar a prateleira toda meia torta e não ia dar certo, tá? Então, vamos finalizar isso daqui, ó, só para vocês verem agora como é que faz. Bom, então, isso daqui, ó, cada ripinha dessa deve ter uns, sei lá, 2 milímetros, 1 milímetro. Então, o jeito mais fácil de tirar isso aqui é assim, ó. É quebrando mesmo. Então, se eu tivesse uma, ó, seria muito fácil de quebrar, só empurrar e puxar. Com várias também, né? Só que uma tá dando um pouco mais de resistência à outra. E eu vou fazer isso para quebrar, terminar de quebrar, e depois eu vou vir com uma plana e um formãozinho, que eu nem sei se estão afiados e regulados, isso pode me dar um trabalhinho, mas vamos tentar fazer, ó. Eu poderia não deixar essas ripas. E aí eu teria que, tipo assim, toda vez que eu passei a serra, eu dei esse espaçamento das ripas para a serra ir pro lado, ir pro lado e pro lado. Eu poderia não dar essas ripas e colar a serra e fazer mais cortes. Só que cada corte desse é muito penoso, tá? Então eu preferi fazer menos cortes e deixar essas ripinhas aqui para eu dar o acabamento depois, que eu achei que valia mais a pena. Olha que interessante, também ganha um monte de folha de madeira aqui. Não vai servir para muita coisa, no máximo para fazer um calço e tudo mais. Aliás, pode até me servir quando for instalar essa mesma prateleira, mas de forma geral é lixo. E essas ripas, elas são muito frágeis, sabe, pessoal? Com 1 centímetro e meio, ou melhor, com 1 milímetro, 1 milímetro e meio, no máximo 2, ela não tem muita força. Então dá pra gente fazer isso aqui, ó. Bem fácil, bem tranquilo. Aqui já estão um pouquinho mais grossas, ó. Já não tá tão fácil assim de tirar. Bom, vamos tentar trabalhar esse restante aqui no formão e na plana. Aqui o resultado, ó, pessoal. Não está exatamente perfeito, ainda vou dar uma lixadinha, mas acho que está de um bom tamanho, está interessante já. Eu fiz com formão, porque o formão ele depende menos de regulagem e mais de afiação e de um pouco de habilidade, né, de certa forma. Então a plana é um pouco complicada de regular, eu também não queria parar para fazer isso. Acabei fazendo no formão mesmo, saiu assim 99%. Acho que agora passar uma lixa. E uma coisa que eu tô vendo aqui, já que eu dei mole, eu não sei se é porque a peça talvez esteja torta, mas eu acho que não, ela parece estar bem retinha. Aqui, ó, ficou um degrauzinho. Então, foi mais ou menos a medida de uma dessas ripas, ó. Tipo 1 milímetro, 1 milímetro e pouco. Então, assim, essas ripas aqui vão realmente me ajudar na hora da instalação, porque eu vou botar um nível. Se estiver ruim, eu vou adicionar ripa aqui, adicionar aqui, enfim. Vou brincando aqui com essa situação, depois eu colo e instalo, né? E faço fixação. Mas é isso, né? Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa interessante. Às vezes a gente fica um pouco limitado pelas máquinas, mas não precisa ser assim, né? A gente consegue dar um jeito. E aqui, ó, a gente tem um miolo aqui, a gente acabou ganhando uma peça bem interessante também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bom, faz aquele esquema de sempre, se inscreve no canal, deixa o joinha, toca no sininho e valeu, até a próxima. Fui!